Boa noite, com muita alegria, estamos hoje aqui iniciando o segundo semestre letivo do Programa de Pós-Graduação em Memória Social. E nessa ocasião, que é muito importante, muito especial para o nosso programa, nós vamos iniciar com a aula inaugural, e para tal a gente convidou o mais novo integrante do nosso corpo docente, o professor doutor Luiz Paulo Moita Lopes. Eu sei que para muitos seria desnecessário trazer a biografia, né, falar quem é o professor Luiz Paulo Moita Lopes, mas, em respeito a essa biografia, em respeito a essa trajetória, eu vou, inclusive, ler para não perder nenhum detalhe dessa trajetória bonita, dessa trajetória que é rica e tão enriquecedora, né? Que é rica e enriqueceu tanto o pensamento social no que se refere às questões que o professor Luiz Paulo tem trabalhado ao longo de todos esses anos. Então, com licença, eu vou iniciar a leitura breve dessa biografia. O professor doutor Luiz Paulo Moita Lopes, ele é professor titular do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. Ele é PhD em Linguística Aplicada pela Universidade de Londres. Foi presidente da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, atuou como representante da área de letras, de linguística, do Conselho de Assessores do CNPq e como conselheiro da Divulgação de Letras e Linguística Ampla. Foi pesquisador do programa de doutorado do CAPERD, com 2 períodos, por 8 anos. Publicou 10 livros ao longo da sua trajetória, né? E, além dos livros, nós podemos citar linguística aplicada, identidade fragmentada, discursos e identidades multi-interdisciplinares, linguística aplicada e interdisciplinar. Além disso, o professor também publicou artigos, pesquisa científica e vários capítulos de livro no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Holanda e na Inglaterra. Ele atua principalmente na área de linguística aplicada e sociolinguística, especificamente no campo das relações entre o discurso e as práticas sociais. Aí, com isso, ele dá ênfase em estudos sobre letramentos escolares, língua estrangeira e materna, e não escolares, midiáticas e digitais, e também os processos de construção performativa do gênero, sexualidade e raça. Tem, entre outras coisas, né, tem também pesquisado questões relativas à linguagem e à globalização, e principalmente no que se refere aos desafios teórico-metodológicos, analíticos decorrentes e aos estudos de migração. Então, é com essa figura respeitada, com essa figura que tem essa trajetória rica e enriquecedora para toda a linguística, né, e para os campos que se valem dessa área de saber, dessa área de conhecimento, que nós vamos ter, na noite de hoje, a aula inaugural. Né, eu peço, então, peço e passo a palavra para o doutor Luiz Paulo Moita Lopes, que também, né, deve abrir esse momento intitulando a sua aula inaugural da noite de hoje. Então, Luiz Paulo, seja bem-vindo ao programa, seja conosco. Muito obrigado, Maria Maia. Estão me ouvindo? Tá bom o som? Muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Essa é a terceira vez, eu acho, que eu faço alguma fala nesse programa. Eu já fiz no passado, então estou muito contente de estar aqui, e embora não goste muito desse meio, aliás, eu acho que todo mundo deve estar chateadíssimo de ficar usando a internet para ver pessoas, né? Eu acho muito chato e estou doido para falar com gente, estar com gente, né? E agradeço a quem se dispôs numa sexta-feira à noite, passar algum tempo aqui com a gente. Então, a minha fala de hoje se intitula
Pode passar o slide. Presidente ou presidenta, embates metapragmáticos e memória sociopolítica recente. Eu vou dividir, então, a fala fazer uma pequena introdução e depois vou entrar na questão da memória social em movimento, vou falar do caso específico, presidenta, presidente, e aí vou tratar dos embates metapragmáticos sobre as reintertextualizações do signo presidenta na performatização da memória sociopolítica recente, e vou concluir, então, com esse título aí, vou falar sobre isso, Uma Mulher Dando as Cartas, Ideologia Linguísticas, Guerras Metapragmáticas e a Memória Sociopolítica. Então, na introdução, eu vou começar agora, eu quero colocar em perspectiva o que eu vou dizer aqui e vou trazer, então, 3 autores que eu li, ou são conferências que eu ouvi recentemente, porque eu acho que eles colocam em perspectiva o que eu vou dizer. Nesse livro chamado Brutalismo, do filósofo camaronês Bembe, ele caracteriza o brutalismo do mundo contemporâneo, chamando atenção para a relação simbiótica entre a máquina e o ser humano, a perenidade do sistema patriarcal e para o racismo. De modo semelhante, isso foi coisas que essa é a Anna Tsing e Donna Haraway, são autoras. Uma é a Anna Tsing, uma antropóloga, Donna Haraway, uma bióloga bastante conhecida. Eu li, essas coisas apareceram. Essa conferência eu vi recentemente. A minha colega Branca Fabrício, que me chamou a atenção para ela. Elas se referem ao que ela chama de plantation seno, claro, fazendo uma alusão ao antropoceno, né? E elas, então, dizem que o que ela chama de plantation seno é essa visão capitalista utilitária e patriarcal, simplificadora da vida, que é, na verdade, em múltiplas espécies, e as consequências desse conceito de plantation, que é um conceito que vem que seria o latifúndio, né? Como a noção de plantation simplificou a vida e trazendo, focalizando no patriarcado e trazendo consequências para os corpos de negros e negras, e também elas chamam atenção para a consequência disso para a ecologia. Na verdade, elas estão chamando a atenção para a presentidade, seno quer dizer isso, presentidade ou atualidade do conceito de plantation. Igualmente, o patriarcado está na base dessa palestra que agora virou um livro, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, de Paul Preciado, e aí já era até esperado, né, porque ele é um filósofo famoso pelas suas incursões no mundo dos estudos de gênero e sexualidade. Mas ele fala dessa monstruosidade do corpo biológico de mulher, que é o caso dele, né, que se transforma em homem, e que, com a ajuda de fármacos, e como isso estremece as estruturas do patriarcado. Eu faço essas 3 referências para situar o que eu vou fazer nessa fala, já que vou me referir ao como o signo presidenta mobiliza ideologias linguísticas e embates metapragmáticos na construção discursiva performativa de nossa memória sociopolítica recente sobre o que significa ser a primeira mulher presidente do Brasil, a primeira mulher a governar o Brasil. Em resumo, eu podia dizer que eu vou falar de brutalismo, a evocação do plantation seno e de um corpo monstro-homem na performatização da memória sociopolítica recente. Notadamente, eu vou me referir à perenidade do sistema patriarcal nos embates metapragmáticos sobre o que passou. Então, esse autor, Verovzek, ele chama a atenção para a relevância política desses embates metapragmáticos
e como ela transcende o passado, colocando questões importantes sobre o presente e o futuro. Agora, então, vou entrar na palestra propriamente dita, a memória social em movimento. Então, eu vou operar com uma visão na qual fluxo e movimento são cruciais, tanto em relação à linguagem, às línguas, às pessoas, quanto em relação à memória social. Eu estou, portanto, bem distante de visões representacionalistas, estruturalistas e estáticas da linguagem. Eu opero, como vocês podem ver aí no slide, com uma visão performativa da linguagem, portanto, uma visão externalista que prestigia a compreensão de que signos linguísticos, imagéticos, videóticos e outros indexam ou apontam para discursos ou sentidos provenientes da intensa circulação contemporânea de textos. Eu vou focalizar a natureza indecical dos signos no sentido de que tem a caracterização principal de apontar para ou evocar discursos, sentidos, quando usamos a linguagem. Agimos no mundo por meio da linguagem e performativamente fazemos coisas no mundo com ela. Como assinalou Austin em 62. Ele diz, quando usamos a linguagem, encenamos o que estamos dizendo e assim o fazemos ao mobilizarmos signos em textos de várias naturezas. Desse modo, vivemos em meio a uma grande mobilidade ou circulação de textos, intensificados exponencialmente pelo mundo digital, que performatizam os sentidos com os quais operamos. Tal circulação de textos, em reintertextualizações ou recontextualizações contínuas, performatiza nossas vidas sociais e nossas memórias sociais em um mundo no qual vivemos cada vez mais vidas online, offline, que eu gosto de colocar como uma palavra só, e igualmente essa circulação faz com que lembrar e esquecer estejam agora também atrelados ao mundo digital. A memória social já pode ser entendida como distribuída entre humanos e máquinas. Da mesma forma, à luz de tal visão de movimento e circulação, operacionalizo aqui um sentido de memória social compreendido como influxo e instável. A instabilidade, como vocês todos sabem, e a fugacidade na literatura, e a fugacidade estão bem caracterizados na literatura sobre a memória social. Até esse autor, Andrea Huijsen, chama de a natureza elusiva da memória social. A dificuldade de amarrá-la como objeto em nossas mãos torna essa área de investigação muito desafiadora. A memória social é constituída por efeitos semânticos discursivos de processos de indexicalização signa em textos. Isso é o modo como eu estou pensando essa área. E isso é feito no sentido de que esses textos são associações de signos que performatizam sentidos, trazendo à tona, então, a maleabilidade de tais efeitos de significado. É claro que a memória social pode ser compreendida como solidificada, isso requer, porém, seu enquadramento como efeito de exercício do poder, com base em sentidos que, estrategicamente, podem restringir, manipular ou apresentar alternativas. Por exemplo, daquelas memórias construídas pelas comissões de verdades, recentemente no Brasil, apresentam alternativas para a vida social, quando a gente pensa o que passou. Contudo, essa solidificação, tendo em vista a intensa circulação de textos, para além de textos linguísticos, pessoas e línguas, na intensa dinamicidade de nossas práticas sociais contemporâneas, é cada vez mais desafiada. Por exemplo, apagar a memória social da última ditadura civil-militar brasileira é uma tarefa que muitos tentam. Mas há textos linguísticos, fílmicos, fotográficos, videóticos, em forma de monumentos e de edifícios, que desafiam tal apagamento. Independente disso, há, porém, disputas sobre significados e sobre a memória social.
Para viabilizar... Pode passar, Glenda, por favor? Para viabilizar um tal sentido de mobilidade para a memória social, é fundamental trazer à tona as noções que vocês veem aí na tela de performatividade, da Butler de 1990, de historicidade condensada, da Butler também, e de pertencimento, de Braidotti. A noção de performatividade é desenvolvida por Butler ao se fundamentar em Austin, em relação ao conceito do ato de fala, performativo, no sentido de que ele encena ou ele performa o que diz, como eu já mencionei, e Derrida, em relação ao conceito de iterabilidade. Então, ela usa esses dois autores e, então, mostra que a performatividade envolve repetição e inovação, ou repetição e diferença. A repetição, nós sabemos que ela nunca é igual, sendo sempre fértil, o que deixa escapar mudança, inovação e transformação ou sentidos alternativos para o que construímos como memória social. Se, por um lado, a repetição pode levar a sentidos sedimentados e cristalizados, essencializados, por outro, como a repetição nunca é a mesma, ela opera mudanças de sentidos em trajetórias textuais, movimentos que são movimentos contínuos de reentextualização ou recontextualização. No ritual da repetição, nas palavras de Austin, o momento no ritual é uma historicidade condensada. Ele excede a si mesmo em direções passadas e futuras, um efeito de invocações anteriores e futuras que constituem e escapam ao instante do enunciado. Isso é uma noção que me parece que interessa muito, quer dizer, o momento da enunciação, ele excede aquele momento e vai ao passado e vai ao futuro. A memória social, como efeito de sentidos performatizados, pode ser compreendida como operando justamente nesse jogo de repetição e inovação que extrapola ao instante do enunciado, ainda que tais sentidos possam ser igualmente condensados num instante historicamente. Tal jogo provê, porém, movimento ou fluxo de sentidos, embora a repetição possa ser entendida como substância ou essência em um momento de condensação histórica, que muitos, por razões estratégico-políticas, podem construir como contínuo e solidificado, como eu já apontei, logo a seguir, essa repetição provê diferença. Há sempre incertezas, fragilidades e alterações do significado, né? Entendo que a memória social é performatizada por tais efeitos semânticos. Parece ser esse processo a que Versovec se refere ao nomear a força ilocucionária e efeitos perlocucionários, são dois conceitos de Austin, do que ele, Versovec, é um texto sobre a memória política, que ele advoga como um paradigma no campo da memória social. Então, esses efeitos, a força ilocucionária e os efeitos perlocucionários, constitui, então, a concepção discursiva da memória política. Ele não menciona o Austin, eu não sei porquê, embora ele use a metalinguagem, né? Esses conceitos são da força ilocucionária, o ato em si, né? O que o ato encena. Por exemplo, quando eu digo está frio, estou numa sala com uma janela aberta, está frio, a força ilocucionária é, por favor, feche a janela. E isso tem efeitos, alguém pode, claro, vai depender do contexto, né? E vai depender da posição que essa pessoa ocupa, a posição de mais poder, ou uma pessoa que está fragilizada. E os efeitos perlocucionários seriam, então, fragilizada no sentido que está com frio ou está doente, e os efeitos perlocucionários seriam, então, o que essa força elocucionária, né, o que o ato de fala tem, o que ela provoca, né? Um último ponto que parece crucial é a associação que Braidotti, entre outros autores e autoras,
faz entre memória social e a ecologia do pertencimento. Essa associação é importante justamente porque possibilita a formulação da concretização ou realização de performatividades em conjunto, né? A noção de ecologia de pertencimento fornece um sentido de grupo ou coletividade, ainda que imaginado e não presencial. Aí no sentido imaginado, no sentido de Anderson, e no sentido de Butler, né, nesse livro de 2015, relativamente recente, em que ela fala sobre a teoria performativa da noção de assembleia, né? E, novamente, a memória social pode ser entendida como substantiva num instante e numa historicidade condensada, para logo a seguir manifestar sua natureza instável. Assim, esses termos que possibilitam o reconhecimento coletivo são convencionais e podem ser infringidos, como afirma Butler, embora também, lamentavelmente, possam decidir muitas vezes quem pode viver ou morrer justamente por sua substantivização ou essencialização como A, B ou C. Um processo que marca, isso é uma referência que eu vou fazer na Mbembe, tanto no livro de 2003 como 2013, 2014, um processo que marca a vulnerabilidade de nossas vidas e de nossas memórias imaginadas como coletivas. Então, compreendendo tal ecologia de pertencimento e memória social como em fluxo ou em vir a ser, que pode emergir aqui e ali, situadamente, de modos diferenciados e com endereços sociopolíticos diversos. Os sentidos no processo de lembrar e esquecer são performatizados e, portanto, emergentes, inovadores em sua repetição e incerteza. Agora vou tratar do problema em si aqui, que é o uso de presidenta versus presidente. Então, o que eu vou focalizar a partir de agora é apontar os significados que performatizam nossa memória sociopolítica recente sobre a polêmica gerada pela ex-presidenta Dilma Rousseff, quando escolheu ser chamada de presidenta e não presidente. O significado do signo presidenta no mundo social evoca uma ideologia linguística específica ou uma visão das pessoas no mundo, como, de fato, toda ideologia linguística faz. A noção... pode passar? Por favor. Concepções sobre a língua em uso estão necessariamente relacionadas às pessoas em suas atividades e, explícita ou implicitamente, constroem a intersecção entre a linguagem e os seres humanos no mundo social, e tais concepções são o que nomeamos como ideologia linguística. Nós todos operamos com ideologias linguísticas, e essas ideologias linguísticas, os linguistas também operam com ideologias linguísticas teóricas, e nós todos, quando usamos a linguagem ou quando ouvimos alguém, nós pensamos sobre o modo como ela está se expressando, os usos que estão sendo feitos na construção do significado, e a Woolard mostra como isso tem a ver com a interseção da linguagem e os seres humanos. Então, desse modo, eu enfatizo a natureza política da ideologia linguística, porque a ideologia linguística fala diretamente de como as pessoas são vistas no mundo social. Aliás, tem uma autora, acho que eu vou citar mais à frente, inglesa, cujo nome eu esqueci nesse momento. Ela diz que quando a gente fala do modo como alguém usa a linguagem, a gente não está falando nada da linguagem, a gente está falando da pessoa. Jean Aitchison. A escolha do signo da parte da presidenta foi uma provocação com a sociedade patriarcal, na qual ainda estamos situados, apesar dos muitos avanços dos movimentos feministas, né? Tais discussões têm mirado o patriarcado como um substrato arcaico constitutivo da sociedade brasileira, assim como de outras partes do mundo, como já indiquei ao mencionar
os conceitos de brutalismo, plantation seno e corpo humano homem, o corpo monstro homem. As inovações linguísticas no mundo anglo-saxão, por exemplo, mansplaining, né, o homem é que explica, a mulher ouve, o man interruption, o homem interrompe, o manspreading, que tem a ver com o homem que ocupa muito espaço, abre as pernas para sentar. Essas inovações linguísticas, elas captam compreensões de senso comum sobre quem tem direito a quê na vida social, como também visões sedimentadas sobre o que os homens e as mulheres devem ser. Não foram raros os comentários sobre Dilma, que imaginavam como uma mulher lésbica, essencialização estereotipada sobre mulheres que dão ordem a homens, assim como charges que a performativizavam como sendo penetrada por uma mangueira de uma bomba de gasolina. É um fato que o índice escolhido por Dilma tem um valor gramatical, né? Esse morfema, esse A, né? Presidenta, independente do fato que esses discursos, esse índice, pode evocar sentidos diferentes. Por exemplo, é muito comum que homens gays usem por brincadeira ou como paródia das regras gramaticais, usem, indescalizam a si mesmo no feminino ou usam o morfema de feminino, né? Esta minha fala poderia ser, em última análise, compreendida como um relato de uma tentativa de recuperar a memória sociopolítica recente sobre o uso de presidenta, sobre como o uso de presidenta por Dilma enraiveceu tantas pessoas, ainda que a forma esteja dicionarizada e abonada na literatura, como sabemos. É possível dizer que Dilma queria estrategicamente marcar-se como mulher para justamente provocar visões conservadoras sobre os espaços que um corpo biologicamente identificado como tal, no senso comum, pode ocupar. Os itens presidente e presidenta, em 30 de agosto de 2016, justamente um dia anterior à data do impedimento de Dilma, do cargo de presidenta, constituiu um corpus de 27.800.000 entradas no Google. Ontem, o Google marcava 51.800.000 entradas. Esse fato também aponta para a necessidade de se atentar para os arquivos digitais como lugares de compreensão da memória social ou para o que Rui, nesse texto de 2017, chama de a condição digital da memória social. Assim, a memória social designa todos os produtos que resultam da operação das relações transindividuais. Novamente, estamos diante da fragilidade ou instabilidade da memória social, como diz Blom, em 2017, um livro bastante interessante que se chama Memória em Ação. E estamos também diante do desafio de entender o que agora podemos chamar de memória coletiva ou social. Da mesma forma que crescentemente focalizamos vidas online e offline na sociolinguística contemporânea, o estudo dos movimentos de lembrar e esquecer podem ser encaminhados igualmente no campo da memória social. Todavia, como Blom, 2017, indica, os numerosos dilemas da informatização também são ontológicos, desafiando não somente o que significa para as sociedades se lembrarem, mas que conceitos explicam o que seja o social para início de conversa. Entendo que o social pode ser compreendido justamente com base em nossas vidas online e offline a um só tempo. Se Maurice Alvax, no início do século XX, nos alertou para a condição social da memória, agora estamos diante de sua natureza digital. E, principalmente, estamos diante do que chamamos de algoritmização da memória social. Demos esse nome no curso que acabamos de dar, mas não é disso que eu vou tratar hoje. Nesse curso, nós terminamos lendo George Orwell, né? E hoje eu vi um filme que eu até recomendo, The Minds of Men, As Mentes dos Homens,
que trata da reprogramação, um filme, um documentário que historiciza da onde a gente veio, né, dos dinheiros, né, que foram colocados, da verba para financiar a pesquisa, notadamente no mundo anglo-saxônico, para reprogramar o passado, né, no mundo da cibernética. Agora eu vou falar dos embates metapragmáticos. Acho que tem um slide sobre isso, não tem? Acho que eu não marquei. Embates metapragmáticos sobre as reintestualizações do signo presidenta na performatização da memória sociopolítica recente. Por favor, não preste atenção aos dados ainda não. Eu vou lançar mão de textos midiáticos armazenados no arquivo do meu projeto, copiados do Google, nos quais significados sobre Dilma Rousseff no poder são evocados pelo signo presidenta. Eu estou, portanto, pensando em memória social distribuída entre humanos e máquinas e realçando as disputas metapragmáticas como embates políticos. As análises serão centradas nos títulos das matérias copiadas pelo Google ou compiladas pelo Google ou em pequenos trechos dos textos de entradas do Google que reintestualizam ou recontextualizam questões relativas ao gênero, tanto gramatical como social, apontando a polêmica derivada do uso de presidenta na vida social do país, então. Eu recupero tal prática social e, de fato, um momento condensado da história recente do Brasil ao sentar-me na recontextualizações dessa pista linguística. Enquanto essa pista é reintestualizada em outro texto, ela é recontextualizada, então eu vou ver os que significados são, então, indexicalizados. Eu vou ver os efeitos performativos dessas indexicalizações e também vou chamar atenção para as ideologias linguísticas implícitas que são marcadas metapragmaticamente. Isso quer dizer que entendo que toda ação linguística envolve uma pragmática e envolve também uma metapragmática. A pragmática é a ação linguística em si. A metapragmática é a reflexão que nos leva, que subjaz aquele ato linguístico, quer dizer, aquela pragmática, aquela ação linguística. Além de nossas ações no uso da linguagem na vida sociocultural, a pragmática e a reflexidade sobre tais práticas orienta as nossas ações. A minha narrativa segue as reintestualizações desde antes da posse, como vocês estão vendo aí, de Dilma Rousseff, após a posse, após o impedimento da presidenta e no Supremo Tribunal. Eu tenho outras reintestualizações, mas não daria tempo. Eu vou me apoiar para tal nas relações espaço-tempo, né, nos cronótipos que indicam a natureza local do significado e sua imbricação histórica. Quer dizer, essa relação entre o que é dito naquele momento e a imbricação histórica. Quer dizer, uma relação entre aspectos micros do uso da linguagem e a sócio-história, que, na verdade, são fricções. Cada vez que o signo presidenta, presidente, se agrega a outros signos em novas recontextualizações ou reintestualizações, outros significados vêm à tona ou são performatizados. Então, antes de tomar posse, logo após a primeira eleição de Dilma, em outubro de 2010, o portal IG já divulga que Dilma vai querer ser chamada de presidenta. Há muitas elucubrações, inclusive, de que ela exigiria isso. Eu tenho uma recontextualização que eu não vou mostrar aqui, uma recontextualização pelo Renato Janine Ribeiro, né? Ele diz que isso não é absolutamente verdade, não era isso que acontecia. Ninguém era obrigado a chamar Dilma de presidenta. O anúncio, mas isso causou intensa polêmica, né? O anúncio é apresentado, o anúncio que foi feito, como resultado de uma
reunião, possivelmente com membros do Partido dos Trabalhadores. Essa reunião, isso aparece no IG, né? Reunião segunda deve formalizar o uso do termo presidenta para Dilma, eleita no último domingo, petista quer ser chamada de presidenta. Você concorda com a mudança do gênero da palavra? Isso é uma jornalista, então, Daniela Almeida, do IG São Paulo. O índice presidenta, então, reintextualizado na evocação de discursos de política partidária, uma vez que foi resultado de uma possível reunião do partido. É claro que a escolha por parte de Dilma pela forma feminina foi política, como eu já disse, para marcar o inusitado de sua presença como chefe da nação. Além disso, o governo de Dilma incluiu a participação de várias mulheres como ministras. Dessa maneira, a política partidária e a de gênero se combinam nos efeitos semânticos na performatização do signo presidenta. É dessa forma que tais discursos são reintextualizados no próprio discurso de posse de Dilma, que vocês vão ver agora. Pode passar, Glenda? No discurso de posse, ela diz, pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. A ideologia linguística que motiva a escolha de Dilma é configurada por uma meta pragmática e chama atenção para o sentido alternativo para o cargo de presidência quando exercido por uma mulher. No texto do IG, o internauta é interrogado, o texto que eu acabei de mostrar, é interrogado, porém, pelo estranhamento da parte da jornalista Daniela Almeida em relação ao uso de presidenta para aquela que vai ocupar o cargo máximo da nação. A ideologia linguística que subjaz a um tal questionamento aponta que a jornalista está surpresa com o que acredita ser a quebra de uma regra gramatical ou daquilo a que Butler se referiu como a inculcação de um modo de pensar ou do que a Signorini, uma colega nossa de São Paulo, chamou de metapragmática institucionalizadas relativas à chamada norma padrão. Então, a grande indagação da jornalista é como será possível isso, né, a quebrar essas inculcações ou essas metapragmáticas institucionalizadas sobre como falar numa norma culta. A aposta enunciativa da jornalista sublinha essa metapragmática de confrontação dos internautas com a distorção do gênero gramatical. Você concorda com a mudança do gênero, né? Ou você está de acordo com a transgressão que se apresenta? Aí vem o próximo slide. Após a posse, a polêmica instalada. A disputa metapragmática sobre o uso de presidente ou presidenta já está posta quando a presidenta assume o poder e se materializa nas redes sociais com uma série de dúvidas. Então, aí vocês veem, a presidente ou presidenta, qual das formas devemos usar? Afinal, Dilma Rousseff ocupará o cargo de presidente ou presidenta do Brasil? Aí, na revista Exame, presidente ou presidenta? Com a vinda do Papa Francisco ao Brasil, isso é uma pessoa que pergunta faz essa pergunta ao blog do Exame. Com a vinda do Papa Francisco ao Brasil, uma polêmica voltou à tona. Qual é a forma correta? Isso já é em 2013, né? A forma correta, presidente ou presidenta? E depois, no próximo, presidente e presidenta, variação e mudança linguística, flexão nominal. Estão todos chamando uma mulher presidente de presidenta. Isso não está errado? Vejam como isso gera uma série de inseguranças e provocações em relação a esse erro que está sendo cometido. Na última, olá, isso eu gosto bastante, eu sou brasileira e queria perguntar, quer dizer, eu sou brasileira, eu falo português brasileiro,
se é correto na língua portuguesa usar o feminino presidenta. Espero que possam me ajudar com esta dúvida. Ela se dirige ao pórtico da língua portuguesa, né? Todas as recontextualizações desses discursos indexicalizados pela pista linguística presidenta, ou pelo signo, pelo índice presidenta, apontam metapragmáticas reflexivas sobre a forma correta a ser usada e são indicativas de uma ideologia linguística que, novamente, diz respeito à chamada norma gramatical para se referir a chefe do país. As metapragmáticas são marcadas pelo uso de pistas linguísticas que indexicalizam significados sobre a incerteza que tomou conta da vida social, né? Há vários índices aí nesses textos que marcam. Afinal, com a vinda do Papa, polêmica, sou brasileira, isso não está errado. Espero que possam me ajudar. O uso de presidenta por Dilma macula a ideologia linguística com a qual essas pessoas operam. O vídeo da sessão do Congresso, quando o impeachment de Dilma foi votado, permite a observação de como aqueles deputados contrários ao impedimento da presidenta, com posições mais à esquerda no espectro político, como a própria Dilma, usavam presidenta para se referir a ela. No entanto, aqueles de direita ou centro, que apoiavam o impeachment, que foi consumado neste evento, usavam presidente, embora muitas vezes, aqueles que usavam a forma presidente, alternavam com presidenta. Além de demonstrar sua contrariedade à escolha de Dilma por presidenta, que indexicalizava os significados contrários ao patriarcado e a favor de mudança no papel da mulher na sociedade brasileira, os deputados de direita e centro muitas vezes amalgamavam ou juntavam, associavam junto ao signo presidente índices como Deus, família e pátria e nação em seus textos, evocando discursos conservadores. Talvez, reacionariamente, estivesse pedindo a volta de um passado no qual uma mulher não poderia nunca ter exercido o cargo de presidenta da nação, ou de chefe da nação, estando em tal posição desobedecendo os desígnios da religião, desfalcando a família, então prejudicando a pátria. Vocês todos devem lembrar que esses signos, Deus, família, pátria, né, eles foram continuamente repetidos e co-ocorriam com presidente. Como se sabe, Dilma seria substituída pelo homem que ocupava o cargo de vice-presidente. A memória social derivada da narrativa sobre o cargo mais importante da nação estava sendo destroçada não só pelo corpo de uma mulher para exercer tal cargo, mas também por tal mulher afrontar as chamadas normas gramaticais do português. E agora vamos ao Supremo Tribunal. A posse de Carmen Lúcia, no dia 12 de setembro de 2016, como presidente do Supremo Tribunal Federal, exatamente 12 dias após a posse de Michel Temer no cargo de presidente da República, substituindo Dilma, traz novamente a recontextualização do discurso sobre e de Dilma como presidenta do Brasil. Carmen Lúcia deixa clara sua preferência por presidente. E no JUOL, essa notícia, em agosto de 2016, a ministra Carmen Lúcia foi eleita hoje pelos colegas para assumir a presidência do Supremo do STF pelos próximos 2 anos. Ela será empossada no cargo em cerimônia no dia 12 de setembro, mas já tomou sua primeira decisão. Será a presidente Carmen Lúcia e não a presidenta Carmen Lúcia. O próximo, por favor. Na sessão desta quarta-feira, continua a notícia, o atual presidente, ministro Ricardo Lewandowski, deixou no ar a pergunta se a ministra gostaria de ser chamada de presidente ou presidenta. E eu tenho outra recontextualização em que Carmen Lúcia responde com um riso no rosto, né? Eu fui estudante e sou amante da língua portuguesa, então é presidente. Dilma Rousseff, desde que assumiu o cargo, exigia ser chamada de presidenta. Respondendo a uma pergunta irônica do presidente anterior do Supremo,
a qual evoca os discursos sobre Dilma, Carmen responde sem mencionar Dilma. Eu fui estudante e sou amante da língua portuguesa, então é presidente. Carmen Lúcia faz questão de pontuar duas formas que servem aos dois gêneros gramaticais, né? Estudante e amante, mobilizando a ideologia linguística da norma padrão que pensa seguir, ao passo que recontextualiza os discursos de Dilma em 2011. Ela não menciona, mas claro que isso é uma forma bastante estilizada que traz à tona toda a polêmica presidente-presidenta. Portanto, a disputa metapragmática, que eu já estava relatando, né, desde antes da posse, na posse, tem continuidade e uma outra dimensão espaço-temporal, um mês a posse de Temer e a posse no Supremo. Os discursos de oposição a Dilma são descalizados quando Carmen se posiciona como estudante e amante da língua portuguesa, o que, por implicação, Dilma não seria. São tacitamente mobilizados discursos conservadores e reacionários em relação às pautas feministas que Dilma claramente defendeu. A ideologia linguística se confunde novamente com a política conservadora de Temer, que Carmen Lewandowski parece apoiar, como vocês vão ver ao concluir. A preocupação conservadora com a chamada língua padrão frequentemente é um marcador de classes sociais escolarizadas, vai ao encontro do diálogo sarcástico e oposicionista em relação a Dilma, no qual os membros do STF se engajam. Um tal diálogo parece deixar implícito que aqueles que não sabem usar o português saíram do poder. No entanto, o que acontece quando os discursos recontextualizados por Carmen viajam para o blog Fora Temer? Novamente, uma outra escala de espaço-tempo, o Supremo, é insertada em um blog que pediu o impedimento de Temer. No blog Fora Temer, se ama a língua portuguesa, deveria saber que ambas as formas estão corretas, disse essa participante PV, sendo que a que ela usa reforça o estereótipo machista e a outra, por mais que pessoalmente raramente a utilize, empodera a figura da mulher. É um comentário claro e desnecessariamente revanchista. Pelo menos disfarce, ministra, se referindo à fala da ministra. Aí vem alguém diz, né? Essa no blog Fora Temer. Essa foi a primeira decisão de Carmen Lúcia, né? Irônica, né? E esse outro participante, ela faltou no dia que o professor de português explicou a existência de dois casos, né? Na próxima, por favor. Essa participante, Tereza Carvalhosa, importantíssima decisão. Se todas forem desse quilate, estamos muito mal, se referindo a Carmen, né? A Joana Pernambuco diz golpista em relação a Carmen Lúcia, né? E eu gosto especialmente dessa feita pela Gessilda Camargo, Gessilda Barros. Esses nomes são todos inventados. O cara que a indicou, se referindo ao Lula, né, como ministra, não era tão bom assim no português, mas fez mais justiça social que os caras que agora a senhora presidente, como quer ser chamada, apoia, também com erro de grafia, por exemplo, de acentuação, indicou o primeiro-ministro negro da história, mulheres como o senhor, neste caso pode ser senhora mesmo, é que não são tão boa, é que não sou, né, sou tão boa assim no português como a presidente, né? Eu vou focalizar esse comentário final. Esse, mais enfaticamente, indica o processo de reflexividade metapragmática no qual os internautas estão envolvidos, né? A internauta Gessilda faz uso de português, ou do português, né, considerado não padrão, por meio de uma performance altamente estilizada, né, isso é marcado assim no Instituto da Sociolinguística, da fala do presidente Lula. Essa foi uma grande questão que movimentou as páginas da mídia desde sempre, à medida que também indica que, apesar de seu português, o presidente se envolveu com justiça social, etc. Novamente, observe que a ideologia linguística orientadora aqui está imbricada
em um modo de entender como as pessoas nas práticas sociais devem ser tratadas. A Gessusa traz a leitura metapragmática do que está ocorrendo, está imbricada numa ideologia linguística de quem faz um uso incorreto, ou chamado uso incorreto, entre milhões de aspas, como o Lula era classificado. Mas é muito interessante que essas mesmas pessoas estão ainda no Supremo, e a gente se pergunta por que não fazem comentários sobre a forma como o presidente atual se articula linguisticamente, né? Claro que em relação ao Temer, ele usava todo aquele jargão do mundo da justiça, e acho que eles deveriam achar isso bastante adequado. Eu agora vou concluir. Uma mulher dando as cartas, ideologia linguística, guerra metapragmáticas e memória sociopolítica recente. Ao fim e ao cabo, as disputas metapragmáticas que pressupõem ideologias linguísticas sobre a escolha da pista linguística presidenta têm a ver com o fato inusitado de se ter no cargo mais importante do país uma mulher que deseja marcar-se como tal. Talvez seja a dificuldade gerada em um país que tem que lidar pela primeira vez com o que pode ser chamado de womansplaining, né? Uma mulher que explica, né? Quem dá as explicações é uma mulher. O lugar dela não é o de receber ordens nem de ficar no lar. Aí poderia se lembrar dos sentidos que performatizaram a mulher, a esposa do Temer, na mídia. Não sei se vocês lembram, acho que foi na Veja que saiu uma matéria que se chamava Bela, Recatada e do Lar. Exatamente o oposto, né, do que uma mulher como Dilma, né, que batalhava como presidenta do país, com posições claras e aparentemente enérgicas, né? Quando se invoca a ideologia linguística da norma culta, ainda que erroneamente, como se viu, o que parece estar movendo as pessoas é o incômodo, a ousadia de uma mulher se colocar no poder como tal. Como disse Jean Nathanson, que eu já me referi, quando alguém faz um comentário negativo sobre a linguagem de alguém, o comentário não diz nada sobre a linguagem, mas sim sobre a pessoa cuja linguagem está sendo criticada. Em outras palavras, há toda uma tradição patriarcal sendo ameaçada. Presidenta, como mencionei, não se associa nos textos dos detratores de Dilma quando do seu impedimento com escolhas de signos como Deus, família e nação-pátria, signos incansavelmente repetidos na votação do impedimento de Dilma. Ao contrário, presidenta descaliza discursos em oposição aos discursos que Deus, família e nação-pátria mobilizaram nas falas que votaram seu impeachment. Igualmente, dúvidas sobre como se referir a Dilma quando o Papa estivesse no Brasil, sobre como mencionar Dilma para alguém que é falante do português brasileiro, invocam ideologias linguísticas que se apoiam nas relações entre linguagem, poder religioso, e linguagem e nação. Alguém imaginaria que o morfema gramatical que vesicaliza significados sobre uma mulher presidenta ou sobre feminismo pudesse causar tanta celeuma e circular em tantas trajetórias textuais que constituiriam a vida social em determinados espaços-tempos? Como minha breve análise indica, nessa circulação que recontextualiza fricções, como eu já disse, entre aspectos microsociais, o signo presidenta, e macrosociais, os discursos descalizados, os significados que performatizam a memória sociopolítica recente vêm à tona. Esse é um processo movimentado por textualizações, descontextualizações e recontextualizações dos discursos que o signo presidente-presidenta, que essa disputa entre presidente e presidenta, descaliza. É preciso também lembrar, isso eu acho muito interessante, ainda que Temer, quando era presidente interino, proibiu. É preciso lembrar ainda que Temer, quando era presidente interino, proibiu que a forma presidenta fosse recontextualizada em textos oficiais. Vocês vão ver agora.
Novo comando da empresa. Governo Temer veta a palavra presidenta em publicações da EBC. Novo comando da empresa brasileira de comunicação proibiu o uso sobre as novas regras do governo interino de Michel Temer de usar o termo presidenta para se referir à presidente afastada, Dilma Rousseff. Tem uma outra dessa aí? Não. Temer pautou assim os significados que podiam ser indexicalizados ou a ordem indexical válida ou os regimes de discurso para sua presidência, uma interferência nos significados possíveis em seu governo e na performatização da memória sociopolítica recente. Da mesma forma, a ironia e o sarcasmo de Lewandowski e Carmen Lúcia teriam sido mobilizados se a escolha indexical de Dilma tivesse sido presidente. As metapragmáticas analisadas ao mobilizar ideologias linguísticas indexam também discursos não somente sobre visões como as coisas do mundo devem ser, mas também sobre escolhas no espectro da política partidária. Frequentemente, compreensões do mundo estão imbricadas em escolhas político-partidárias e as memórias sociopolíticas, principalmente. O conhecido vídeo de Gilles Deleuze, é um vídeo muito conhecido, vocês todos se conhecem, né? Ele é um vídeo que ele fala sobre ser de esquerda ou de direita, e eu acho que esse vídeo é elucidativo aqui. Para Deleuze, essa é uma percepção esclarecida pelo endereço postal das pessoas. A percepção de quem é de esquerda vai do horizonte até seu endereço postal. Já de quem é de direita faz o movimento contrário. Seu endereço postal é o mais importante. E eu estou concluindo. Dilma, como uma pessoa de esquerda, se colocava em defesa das mulheres e de outros socialmente precarizados. Sua preocupação vinha do horizonte até chegar ao seu endereço postal. Não causa surpresa que, nas manifestações de rua que pediam o impeachment de Dilma, aí eu estou citando uma antropóloga, Pinheiro Machado, esqueci o primeiro nome dela, nessas manifestações se viam cartazes homofóbicos, misóginos e pobrefóbicos, como a Rosana Pinheiro Machado diz. Dilma desarticulou regimes discursivos muito bem urdidos e sedimentados sobre quem os homens e as mulheres devem ser em nossa sociedade patriarcal, provocando raiva em muitos círculos. No mundo da chamada direita radical ou extrema-direita internacional, com ecos claros no Brasil, posições antifeministas como as de Oswald Spengler, Ernst Junger, Patrick Buchanan e os mais recentes Greg Johnson e Jack Donovan são constitutivos dos seus argumentos centrais. Aí esse livro, Pensadores Chaves da Direita Radical, por trás da nova ameaça à democracia liberal. Esse livro é um livro que ajuda a entender muito no que nós estamos passando. Curiosamente, eu vi, no outro dia, o ministro das Relações Brasileiras, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, citar Spengler, justamente esse Oswald Spengler, como um grande pensador da direita. Esse livro devia ler, esse Key Thinkers devia vir entre aspas, né? Esses pensadores, eles se expressam muito em livros, alguns, principalmente os mais tradicionais, mas contemporaneamente são expressões feitas em blogs muito visitados que têm muita influência no mundo contemporâneo. Esse Jack Donovan, eu acho que é provavelmente o mais absurdo na posição antifeminista. Ele chega ao ponto de entender que a ameaça do apocalipse, estou citando as palavras dele, vem do feminismo. Não surpreende, portanto, que os governos conservadores de direita e extrema-direita que sucedem a Dilma tenham sido tão incomodados por uma mulher na presidência do país. Aliás, muitas dessas coisas que nós vemos aqui, como
uso, não só aqui, em outros países também, né? Uso de memes, notícias falsas, trollagem imensas, coisas que apresentam desordem no modo das pessoas entenderem as coisas, como elas se veem nos mundos, né? É muito presente está tudo escrito nesse livro aí. E para finalizar, eu gostaria de enfatizar, e aí vou finalizar mesmo, ecoando Austin, que as palavras ou os signos de várias naturezas, sem sombra de dúvidas, fazem coisas no mundo e colaboram na performatização das memórias sociais e em sua instabilidade ao deixar entrever os embates metapragmáticos em disputa. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Paulo, muito obrigada. Foi realmente uma aula, né, para todos nós, como a proposta, né, que nós pensamos para essa noite, né, no que se refere a essa sua chegada no programa. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu queria a oportunidade de te ouvir. Eu queria explicar para aqueles que estão nos assistindo que esse formato, a gente tem tido, ao longo dos meses, vários formatos de interação com o público via mídias sociais. E esse formato nós não previmos, né, já que é uma aula inaugural, nós não previmos abertura para perguntas. Eu imagino que deve ter muita gente querendo perguntar, né, querendo saber mais alguma coisa, mas, enfim, como o Luiz Paulo, né, e acho que foi até proposital essa nossa decisão, como o Luiz Paulo agora, né, estará conosco com mais frequência, a gente já está, né, obviamente, convidando para uma roda de conversa, né, onde onde esse momento será melhor, vamos dizer assim, aproveitado com perguntas. Mas o microfone do professor Luiz Paulo está ligado. Isso, obrigada. Mas eu gostaria, né, de somente, né, fazer aqui a leitura de alguns comentários, né, que foram colocados e, por fim, fazer, né, para não ficar aquela coisa, não vai voltar, né, queria ouvir mais um pouco do professor e fazer uma única, vamos dizer assim, pergunta, que vai ser minha mesmo. Mas eu vou ler, então, aqui alguns comentários que a gente foi pensando ao longo da fala do professor Luiz Paulo. Um deles vem da nossa colega e pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, aliás, pró-reitora, né, do nosso programa de... Gente, nossa colega do programa de pós-graduação em Memória Social e pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação, professora Evelyn, né, que ela nos coloca, né, está aqui na tela, né, ela nos diz: Luiz Paulo, obrigada por essa aula inspiradora e contemporânea. É uma honra para a Unirio recebê-lo como professor visitante. Tenho certeza que sua contribuição para o PPGMS será de extrema importância. Um forte abraço. Nós também temos um outro comentário da colega branca, Fabrício, que nos diz: sua fala me faz pensar que somos mestres e mestras em produzir memória sobre o mesmo, sexismo, preconceito linguístico, patriarcalismo, etc. E um desafio negociar com esse repertório da memória insidioso. Desculpe, é uma pergunta. É um desafio negociar com esse repertório da memória insidioso, não? Aí a pergunta, né, de branca é Fabrício. Temos também uma aluna... O microfone está aberto? Está aberto. Se você... Essa é minha colega. Eu achei que não estava, agradeço a Evelyn. E essa é minha colega inspiradora, né? Eu não teria continuado a pensar se não tivesse branca trabalhando comigo. Claro, eu sempre tive alunos maravilhosos, muito
tive muita sorte com meus alunos. Ai, que bonito. Aliás, vários devem estar aqui, né? Estão por aqui, pela Unirio. Eu já estou tão velho que já tenho... Os meus alunos agora são professores conhecidos. Não é velho. Você fez escola. Isso realmente conta, isso é importante, né? É esse legado. Bom, ainda... eu acho... Eu podia... Não sei se tem tempo já... eu acho que o ponto que a Branca faz é muito importante, né? Nós vivemos um tempo assim totalmente inesperado, né? E aí eu cito principalmente países como Polônia, por quem eu tenho grande apreço, porque sei a dificuldade que eles estão vivendo, a Hungria e meus amigos nos Estados Unidos, uma barra pesadíssima, né? Na Turquia, nas Filipinas, né? E na Arábia Saudita, é um repertório que a gente parecia que estava mudando, construindo novos discursos, e nós tivemos que dar um pé atrás, mas dar uma volta para trás, não é um passo atrás, mas essas coisas nós não vamos mudar. Nós já avançamos muitíssimo, e é por isso que esses discursos insidiosos, como a Branca diz, estão aí. Isso, obrigada, Luiz Paulo. Nós temos também, por gentileza, se puder desligar o microfone do professor Luiz Paulo. Isso, daqui a pouco a gente liga novamente, só para que eu possa ler o comentário de uma aluna nossa, Cássia de Deus, que ela diz: parabéns, pesquisa esclarecedora. É muito bom, né, ter um comentário desse de uma aluna do nosso programa, e uma aluna que é justamente da linha de memória e linguagem, né? Não sei se o professor Luiz Paulo quer comentar, se quiser pode então abrir o microfone. Eu faço sempre uma brincadeira dizendo que a universidade seria maravilhosa sem os alunos. Mas essa é uma provocação com eles, né? Sem os alunos a gente não conseguiria fazer nada, né? Porque eu jamais teria pensado em estudar uma série de coisas que os alunos me fizeram estudar. A quantidade de coisas inovadoras e tópicos do mundo contemporâneo, gritantes, eu não teria pensado sem a presença dos alunos. Obrigado, Cássia. Tem mais, embora, né, Luiz Paulo, eu tenha dito, né, que essa questão da aula inaugural a gente não tinha previsto, assim, a coisa das perguntas, mas tem algumas chegando aqui, eu acho que não tem como, né? Vou ter que acabar fazendo, né? Para não ser deselegante com o nosso público. Mas tem uma pergunta aqui que nos diz que a pessoa Clarissa Gonzalez, ela faz a seguinte pergunta: eu gostaria de ouvir mais sobre o platonceno, ou seja, sobre a correlação dessa noção com os dados apresentados. É da Clarissa, tá até na tela. Então, o Plantation Sen, ela foi minha aluna de pós-doutorado. É uma aluna maravilhosa com quem aprendi muitíssimo. Clarissa Gonzalez. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, o Plantation Sen é uma alusão que essa antropóloga Anna Tsin, que tem um livro curiosíssimo, que o nome eu não consigo lembrar, elas vêm, quer dizer, e a outra é uma bióloga conhecida do ciborgue, a Donna Haraway, né? Elas, por alusão ao antropoceno, né, que é a atualidade a presentidade do homem, né, do ser humano, do antropo, né? E como essa presentidade tem sido ruim, né, por justamente se considerar como centro do mundo, o ser humano ser o centro do mundo, ignorar outras espécies. E essas pesquisadoras, eu não concordo totalmente com elas, porque fico mais do lado do Mbembe, que eu acho que uma das coisas principais da vida contemporânea seria justamente a gente
aprender a negociar visões de mundos com outros seres humanos. Claro que eu acho que é muito importante a gente pensar que essa centralidade no humano, ignorar as multiespécies, porque essas alturas são das multiespécies, né? O mundo tem múltiplas espécies e vamos considerar isso. É muito importante. Plantation seno vem do conceito de plantation, né? Que é o conceito que direcionou a economia nos Estados Unidos. Talvez, acho que eu disse, né? Um tipo de latifúndio, né? E esse conceito elas usam para mostrar como no plantation seno havia uma redução, né, que simplificava a complexidade da vida humana, e justamente para beneficiar o capitalismo, que é um capitalismo mais forte do mundo até hoje, né, nos Estados Unidos. E eu acho que isso pode ser... alguém já fez uma pesquisa, acho que foi na Itália, sei lá, as famílias milionárias da época dos Médicis são ainda as mesmas famílias, né? O Brasil, nós vivemos com os mesmos problemas, né? Então, quer dizer, o plantation seno é um conceito que eu acho que precisa ser ampliado com as relações entre as pessoas, não só o capitalismo, mas é também a exploração da força de trabalho daqueles que estiveram sempre abaixo, os negros, né, as mulheres negras, principalmente, e sim, entender que nós somos há outras espécies, né, as visões de mundo com que nós operamos, principalmente por causa da colonização, né, nos ensinou a ser assim, né? A questão do racismo é uma questão muito ligada ao capitalismo, né, que nós apoiamos com muita força no mundo, né, e somente, né, nos tempos agora neoliberais, que coisas mínimas como garantias sociais no trabalho, né, estão sendo dissolvidas, né? E isso já acontece em países em que há instituições mais fortes. Eu penso, na França não conseguiram fazer muita coisa, né? Mas eu penso na Inglaterra, por exemplo, em que, aliás, foi o berço, né, com Margaret Thatcher dos anos 80 e o Reagan. Mas nos Estados Unidos é um país totalmente, ele é construído assim, né, para o capitalismo é que manda. Acabar com o SUS, por exemplo, no Brasil, é uma temeridade, né? Então, eu acho que o plantation seno, sim, mas prestigiar as relações entre as pessoas, mudar a natureza dessas relações. Eu acho que nós estávamos bastante encaminhados para isso, e o que nós estamos vivendo é isso, uma reação a esses pequenos ganhos, mas que foram bastante. Você vê como as forças das mulheres, né, as mulheres trans, né, os homens trans, né, como estão organizados, né, em tempos que não temos organizações partidárias, praticamente, organizações de trabalhadores, sindicatos, praticamente foram dissolvidas, né, dentro dessa lógica. Obrigada, Luiz Paulo. Tem aqui uma outra pergunta que nos falam assim, se você poderia falar um pouco mais sobre a relação entre memória social e algoritmo. É a Bruna que está perguntando. Essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque ela faz lembrar muito o curso que a gente deu. Eu já estava dando curso aqui no Memória Social com a Branca, né? Com a Branca e com a Glenda, né? A Glenda entrava Então, era um curso sobre memória social. E era linguagem de memória social, e nós tratamos sobre a algoritmização da vida, né? Isso é
uma questão para a qual nós estamos caminhando, assim, seriamente. O que vai passar a contar como a nossa memória? Se é possível, como eu recomendo novamente esse filme, Minds of Men, As Mentes dos Homens, programar, né, o pensamento, o que nós vamos lembrar, né? Como nós vamos lembrar e como vamos esquecer, né? Esse todo movimento que eu vim tratando aqui. Assim, eu, basicamente, até no curso que a gente deu junto, eu acho que preparar as pessoas para esse mundo é crucial. Então, letramentos escolares, letramentos institucionais, devem passar pela compreensão do que é a algoritmização da vida. Claro que vocês poder escolher um amante ou um parceiro sexual, uma parceira sexual, rapidamente ao clicar uma tela, pode ter suas vantagens. Eu conheço gente que se casou, é bastante feliz assim. Aí não se trata justamente de algoritmo, mas é de uma pequena codificação que faz com que as suas escolhas sejam atendidas, né? Mas nós todo dia somos surpreendidos porque olhamos num site que tinha um tênis, aí começamos a receber mensagens de tênis, né? Então, a minha preocupação, porque isso aí, essa algoritmização são codificações, né, da informação em números, de modo que coisas incríveis, como tradução, possam ser feitas, mas coisas terríveis. Você imagina se nós chegarmos ao ponto, eu acho que nós temos que ficar alerta e incluir esse tópico na educação, desde cedo, né? Porque todo mundo, ou virtualmente todo mundo, está usando isso, né? E eu recomendo a leitura a releitura, né? Eu reli agora para o curso, né? Que nós acabamos com esse 1984. É impressionante a quantidade de semelhanças com o mundo que a gente está dizendo, né? Ignorância é força, por exemplo. Aí está aí todo esse negócio de a ciência não serve para nada, as ciências humanas só servem para criar confusão. Então, é um problema. Imagina que nós vamos... E a ciência... esse documentário mostra muito claramente onde isso começou, como começou e quem colocou dinheiro para a fabricação disso, né? Quer dizer, eu não estou aqui falando nada contra o uso de computadores, né? Se nós não poderíamos estar vivendo hoje, embora acho bastante chato a gente não estar perto, se não tivesse essa mediação desse mundo da computação, né? Mas alerta para isso deve ser parte de programas de governo, né? Na educação, nas instituições. Deveria haver, porque isso tem a ver com a ideia de você formular o pensamento, né? Ou proibir o pensamento, né? Quer dizer, seria programar o que estaria... Porque a grande sacada é que o computador, como vocês todos sabem, né, pode pensar como nós pensamos, né? Aliás, eu lembrei de uma coisa que vocês vão achar até engraçado. Alguns anos atrás, tinha um professor muito conhecido em Birmingham, alguns devem conhecer, John Sinclair. Ele tinha um projeto... assim, numa sala pequena, você chamava projeto Co-Build. Ele começou a colocar textos e textos e textos e textos em computadores e começou, então, a analisar as palavras, né, os signos, nos seus contextos imediatos, e, enfim, fez muitos dicionários e tudo. E eu perguntei a ele, isso deve ter o quê? Uns 15 anos, será? Ele, infelizmente, faleceu. Eu perguntei a ele se ele achava, olha que coisa, que seria possível o computador traduzir. Hoje em dia, pelo menos que eu conheça, tem o Google Translator, tem um outro programa,
que traduz textos sem nenhum problema. E isso não é nenhum susto para ninguém. Eu lembro de quando eu fiz essa pergunta, há uns 15 anos ou 20 anos atrás, era assim uma pergunta realmente séria. Então, nós temos que... Isso mostra como a computação está agindo, como está usando a linguagem, como é capaz de traduzir de um modo bastante bem, e, portanto, como é possível pensar como a gente, né? E daí produzir algoritmos que vão... O que eu acho é que a gente tem que fazer uso, como eu fiz, né, nesse trabalho da computação, para saculejar esses sentidos bem calcificados. Então, se a gente tem alguma arma, seria usar a computação para mostrar uma série de outros sentidos. Porque, justamente, nós vivemos num tempo em que há a possibilidade dessa sedimentação semântica, e que horror seria a memória ser embalsamada ou calcificada num programa de computador, mas nós temos, ao mesmo tempo, a menos que a gente venha viver como os personagens assustados, com medo, de 1984, do livro, né, do romance, né? A menos que a gente tenha que viver, eu espero não estar mais por aqui. Mas eu acho que parte da nossa formação deve ser justamente trazer literatura, né, ficção, outros, multidão, porque uma profusão de textos, porque aí nós vamos aumentar essa volatilidade de possibilidade da natureza do que é a construção do significado. Mas nós temos que... Obrigada. Tem uma pergunta agora da professora Glenda, que ela fala assim: quero te ouvir um pouco mais sobre o laço teórico que você faz entre ideologia linguística, performatividade e memória social. Essa resposta eu não vou dar. Não, porque eu trabalho muito próximo à Glenda e à Branca, né? Não, então, ideologia linguística, performatividade e memória social. Então, o processo da performatividade, né, que é o processo como a gente está entendendo a construção do significado, em última análise, repetir e inovar, o fato de que a repetição nunca é a mesma, provoca uma determinada maneira de entender o funcionamento da linguagem. Então, há uma determinada ideologia linguística subjacente, né? E qualquer processo de uso teórico, qualquer formulação teórica sobre a própria linguagem tem uma ideologia linguística, né? Nós estamos aqui operando com uma ideologia linguística da performatividade, que é a repetição que nunca é igual, né? Eu estou trazendo esse conceito basicamente da ideia da Judith Butler sobre o gênero, né? Que quando ela diz que é uma criança análise, é uma menina. Então, a criança começa a fazer, a performar, ou performatizar, significados para aquele corpo, né? Então, mas acontece que essa repetição, por mais que a gente tente o tempo inteiro a se acoplar, a se informar, essa repetição nunca vai ser igual. Ela é sempre outra, porque isso é da natureza da linguagem. Então, essa é a ideologia da linguagem, ideologia linguística, que subjaz a noção de performatividade. Porque essa noção ela vem justamente de teóricos, que é uma noção que acabou dando nessa coisa absurda, feita por grupos religiosos, chamada ideologia de gênero. Não tem nada a ver com ideologia de gênero, essa coisa, né, que se fala por aí. Essa visão vem justamente de dois filósofos, né? Agora, a outra era ideologia linguística. Ideologia linguística, performatividade e memória social. Mas, antes de você continuar,
Eu queria só fazer um pequeno comentário, que você falou assim, essa resposta eu não vou dar, não. Eu adorei você ter respondido, porque é bom para mim. Vou explicar. Eu sou da Fazer uma brincadeira com ela. não, mas por que eu quero fazer esse comentário? Eu sou da antropologia, e essa discussão já me chama a atenção, por gentileza, me diga o sol do professor Paulo. Obrigada. Essa discussão já, né, essa coisa da discussão de gênero é forte, né, na antropologia. E aí, entrando no Memória Social, eu me deparei com uma série de autores, como a Judith Butler, que você mencionou aqui diversas vezes, e eu ficava... a Glenda sabe dessa minha angústia, que eu já conversei com ela algumas vezes, no sentido até mesmo de me orientar, tentando entender o que a Judith Butler traz de novo, justamente porque eu não sou da área de vocês, né? Aí eu me prendia muito na discussão da própria antropologia, que o tempo todo está falando que gênero é uma construção, né? E aí, agora, quando você responde a pergunta da Glenda, só me acrescenta, né? Porque convivendo não só com, agora tendo ouvido a sua fala, mas convivendo com o pessoal da linguagem, né, da linha de linguagem, que eu estou conseguindo me inteirar e, de fato, não é só me inteirar, mas é de entender melhor o que a discussão da Judith Butler traz, né, a riqueza dessa discussão, né, porque muitas vezes eu ficava nessa dúvida, o que tem de novo? Só mesmo vocês e essa convivência, por isso que o programa de memória social é muito rico, né, por conta dessa interdisciplinaridade, que aí a gente consegue ver por outro lado, porque para mim era algo muito, entre aspas, né, que na antropologia não existe o natural, né, não existe, né, nesse sentido, mas a construção de gênero era algo já bastante discutido, né, e aí o que a Judith Butler traria além, e vocês né, nessa convivência, nessa interdisciplinaridade. E agora, como você tendo respondido a pergunta da Glenda, que me ajuda bastante. Mas você iria continuar, né? Que você falou da ideologia linguística, performatividade e memória no meu trabalho, social. Para ligar o sol do professor Elos Paulo. Eu usei uma visão bastante tradicional, né? Eu usei a teoria usei Austin, Derrida e Butler, que são autores bastante conhecidos, né, para a questão da linguagem. Mas não, o modo como eu tratei do gênero foi de um modo bastante tradicional, o senso comum de que quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher, né? Eu falei aqui, né, no senso bastante comum em relação a Dilma, né? Mas ao mesmo tempo eu mostrei que há muitos homens que se falam de si mesmos usando a forma feminina ou chamam outros com outros nomes. E caiu? Não caiu, não. Tá aí, aparecendo. Bom, entrou uma coisa aqui na tela. Então, a última coisa que a Glenda perguntou é uma está entrando umas coisas aqui na minha tela. É sobre a memória social, não é? Porque isso todo mundo a natureza discursiva da memória social é um velho carro de batalha, né? As narrativas, aqui no programa já se trabalha muito com a sociolinguística internacional e tudo, e há muito, não há... o que essa visão acarreta além de ser uma visão externalista, não é? É uma visão, no modo como a gente está concebendo, isso é um modo que a gente construiu
com a minha colega Glenda também, mas principalmente com Branca, com quem eu já trabalho há muitos anos, né? Como é que os signos, né, ao apontarem ou trazerem discursos com os quais determinados grupos sociais operam, ao fazer essa fricção entre a escolha sígnica de uma palavra, se quiserem, e os discursos, eles performativos sentidos. E esses sentidos, então, da mesma forma como todo mundo da área da linguagem aqui tem operado, né? Como eu disse, a natureza discursiva da memória social é um caminhão de pesquisas importantíssimo, pelo menos a gente da área da linguagem acha, né? Mas o que eu acho que que eu não sei nem falar sobre isso, eu li pouca coisa mas sobre, por exemplo, pensar textos. Assim, eu li alguma coisa do Barthes, né? Por exemplo, monumentos, né? Pensar monumentos como textos e como uma janela ou uma prisão colocada dentro de um prédio que funcionou como lugar de tortura, como isso pode também ser entendido como um texto, um texto monumental, sei lá, um texto sobre um monumento, sobre certos edifícios, né? Se a gente pode operar também com uma semiótica. Tem uma professora de São Paulo que eu acho que trabalharia com isso, eu esqueci o nome dela, muito conhecida, trabalha na PUC São Paulo, é uma estudiosa da semiótica, muito conhecida. Tá bom. Tem mais uma pergunta da Bruna Canes. Ela diz o seguinte: pensando na perspectiva de linguagem como ação, a memória, ao ser mobilizada nos textos, é construída por ela. Seria também uma ação? Isso, é uma excelente pergunta, porque essa memória, apesar da instabilidade, né, nos pequenos momentos, o que eu tentei fazer aqui é defender uma determinada memória política recente, de crítica aos críticos da Dilma, através, né, mas essa memória também ela tem outros efeitos. Bruna, é isso mesmo. Ela produz outros significados. É pelo menos isso que eu penso. Tá bom, Luiz Paulo, obrigada. E tem alguns significados perigosíssimos, né? Como eu disse, significados que podem levar à morte, né? Memórias horríveis que refazem, reescrevem, mas é tudo dentro dessa coisa instável do que é a memória social, por isso que é tão interessante. É verdade, verdade. É isso. Bom, tem mais um comentário, né? A Claudiana Alencar está dizendo que foi muito boa a palestra, né? A Dolores, também do nosso programa. Está vendo de Londres, está vendo da Inglaterra, de Oxford, da Claudiana Alencar. Ah, que legal! A Dolores é nossa aluna do doutorado, ela está dizendo que adorou ter a minha aula. Obrigada pela participação, Dolores, Daniele. Ela está chamando, né, pelo apelido, né, LP maravilhoso. Daniele Oliveira. Enfim, estão esses comentários. Cláudio Marcos do Carmo, ele está dizendo que é realmente... Cláudio! Que bom, né? São João del Rei. Que ótimo. Ele está dizendo que é uma apresentação inspiradora. Realmente, concordo com você, Cláudio. Foi muito inspiradora, né? Temos ainda o comentário, né, de Rodrigues Requileta, que fala maravilhosa, né? Eu não conheço, então essa aí é que vale mesmo, porque os outros todos eu conheço, quase todos. Isso é ótimo, né? É isso mesmo, é bom, né, quando tem essas pessoas assim que a gente não conhece, que valorizam o nosso trabalho. Bom, acho que a gente já está no nosso horário, né? São 8h34, a gente já está encerrando. Eu queria até, como é que eu posso dizer, que o formato ficou bem, acho que pela presença do Luiz Paulo, ficou bem diferente do que eu tinha pensado, né? Se puderem desligar o microfone do Luiz Paulo, por gentileza, para não dar o erro. Daqui a pouco a gente abre novamente. Mas nós tínhamos pensado numa coisa, né, numa situação formal, aquela coisa de uma conferência, de uma aula mesmo inaugural, com a sua exposição, mas
acreditamos que, sendo, né, você quem é tão inspirador, deu margem para tantas perguntas. E acho que foi, assim, muito bom. Bom, porque nos enriqueceu, bom porque houve mais uma possibilidade de troca, né? E apesar de você ter repetido algumas vezes que o face a face, né, que a presença física de fato, mais estimulante, esse formato, né, do online, esse recurso, melhor dizendo, do online, ele tem nos facultado boas possibilidades, né, de aproximação, ainda que, como você falou, está tão distante, ela está assistindo lá de longe, né, de outro país. E, enfim, isso é muito bom, isso é muito importante, relevante. Acho que, por ser quem você acabou sendo uma aula descontraída, longe do que eu tinha pensado, né, da formalidade, justamente pelo grande número de perguntas que nós tivemos, e foi bom, no meu entendimento foi muito bom, justamente por isso, né, por essa possibilidade da troca. Então, Luiz Paulo, eu vou pedir agora para que as meninas abram o seu microfone, para que você possa, então, né, fazer as suas considerações finais e a gente encerra. Não, eu esperava perguntas, né? Quando eu faço crítica, é porque, assim, se você quer ser minha amiga ou meu amigo, não me chama para ver live, eu não aguento mais disso. E outra coisa, todo mundo sabe que eu não gosto, eu não tenho paciência de fazer isso. Seria tão melhor se a gente estivesse perto, que a gente podia conversar, mas por que quer dizer isso? Por que falou isso? Alguém, né, podia falar, não estou concordando, mas esclarece. E, enfim, é nesse sentido. Mas é melhor assim do que nada, né? Pelo menos eu posso ver que tem outros colegas em outros lugares. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquei curiosa agora, que o convite foi meu, você falou que eu sinceramente, eu me vi, tanto a Branca quanto a Glenda sabem que eu não... Sabe por quê? Eu acho que rende muito pouco, eu sou muito egoísta, eu queria mais troca nesse sentido, entende? Porque quando você prepara uma fala, você fala sobre as coisas que você está estudando, mas falta mais alguém que vai te cutucar. Eu acho que é isso. Também estou com muita falta de presença de outros seres humanos, entende? Perto da gente, mas acho que todo mundo está, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luiz Paulo, eu que agradeço muito, até porque agora, ouvindo a sua fala, né, que eu brinquei, que eu fiquei receosa, né, já que eu não vou, talvez eu não entre na lista de sua amiga, porque fiz esse convite, mas para mim foi muito bom. Acredito para todos nós que estivemos aqui, e como você mesmo disse, né, aquela coisa, né, é melhor assim do que nada. Compreendo e concordo, acho que no programa nós aderimos a esse modelo, a essa questão das mídias, tardiamente, justamente porque eu também estava resistente a esse excesso de lives, a esse excesso, essa proliferação, mas vendo os resultados e justamente essas possibilidades, né, como de pessoas que estão distantes, eu revi os meus valores, os meus conceitos, e apesar de também considerar que é muito importante a presença física, essa troca, até que você chamou um tanto quanto de egoística, mas eu estou pensando realmente se no futuro a gente não deve, mesmo voltando à normalidade ou ao novo normal, seja lá o que for, mas manter, porque a possibilidade de atingir pessoas distantes é muito ampla e muito forte. Então, para terminar, realmente, eu gostaria de agradecer muito respeitosamente ao professor Luiz Paulo, que se dispôs a vir a inaugurar o nosso segundo semestre letivo.
assim, dar as boas-vindas em nome do programa, né, para a chegada dele junto ao nosso corpo docente. A nossa pró-reitora já mencionou também que o programa vai ganhar muito com a sua presença e aproveitar esse momento para fazer, acho que o Luiz Paulo não vai gostar muito, mas é importante a gente ressaltar, né? Ele vai dar uma disciplina agora, nesse semestre que está se iniciando, né, que a gente acabou de fazer a inauguração, e a disciplina que ele vai ministrar, juntamente com a professora Glenda, que é do Memória Social, mas que o professor Luiz Paulo já deixou bem claro ao longo da sua fala, que vem de uma parceria antiga, já incluindo a professora Branca, que esteve aqui conosco durante a fala do professor Luiz Paulo, né? Juntos eles vêm trabalhando, já realizaram outras disciplinas em parceria, ministrada no âmbito da UFRJ, mas em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Memória Social. Agora nós vamos ter uma outra disciplina, dessa vez realmente inserida no Programa de Memória Social, cujo nome da disciplina é Ideologia Linguística, Memória Social e Negatividade Queer, Afropessimismo e Esperança Radical. Essa é a disciplina, é um título, né, instigador. Já posso dizer, né, que a nossa secretaria tem tido lá um trabalho no que se refere a várias perguntas, vários pedidos de esclarecimento sobre horário, enfim, sobre essa disciplina, né, está causando bastante interesse nos alunos, né, tanto do nosso programa quanto de outros programas, né, que por conta dessa possibilidade do ensino remoto, tem tido essa oportunidade também, né, de participar de disciplinas que certamente não poderiam, caso nós estivéssemos no presencial. Então, fica aqui vamos dizer assim, essa propaganda, né, entre aspas, da disciplina, mas que tem por objetivo mostrar não só a versatilidade das pesquisas que têm sido feitas por esse grupo, né, eu vou chamar até de grupo, que inclui o professor Luiz Paulo, a professora Branca e a professora Glenda, né, ao longo aí de alguns anos de parceria, e que agora vai se consolidar num curso, né, numa disciplina cujo título se revela bastante inovadora, instigadora, e certamente vai atrair, como a gente já está percebido, bastante interessados. Bom, então, assim, eu termino esse momento, novamente agradecendo a presença, né, a fala do professor Luiz Paulo, agradecendo a participação de todos com os comentários, com as perguntas, que transformou essa aula num momento tão rico e descontraído. E assim, eu deixo aqui o nosso boa noite, e em nome, né, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social. Uma boa noite a todos.